Meu nome é Monique e eu vou falar sobre empresa de cosmético. A base para o desenvolvimento dos cosméticos é a matéria-prima. A possibilidade de produtos a serem utilizados para se tornarem componente dos cosméticos são grandes, além da substância química comumente aplicada nas formulações. Tem sim outros produtos matérias-primas, que caracteriza-se os cosméticos em outra categoria, sendo estes. Os cosméticos naturais é aqueles que possuem no mínimo 95% do total da sua matéria-prima de origem natural e os 5 restantes por matérias-primas orgânicas. Os cosméticos orgânicos são formulados com matérias-primas naturais produzidas com base na plantação, colheita não agride no meio ambiente, pois são livres de outros agentes químicos. O cosmético orgânico já é diferente do que muita gente pensa, né? Não tem a ver com que ele seja natural ou orgânico, mas sim com o fato de ele não possuir ingrediente de origem animal e nem ser testado em animais. Ou seja, trata-se de um produto que não utiliza matérias-primas de origem animal, como mel, cera de abelha e entre outros. Meu nome é Raíssa e eu vou falar sobre os resíduos gerados pelos cosméticos. Os resíduos gerados por cosméticos são formados por embalagens e componentes químicos que, descartados de forma errada, poluem e contaminam o meio ambiente. Os principais são óleos, graxas, sulfetos, fosfatos, amônia, também produtos como creme, sabão e pomadas, fora de suas especificações ou da sua data de validade. Olá, meu nome é Larissa e eu vou estar falando sobre quais são os resíduos gerados pelos cosméticos. Bom, em sua formulação existem substâncias naturais e químicas ou a mistura de ambas. Os resíduos gerados por cosméticos são formados por suas embalagens e por componentes químicos variados que, quando descartados de maneira incorreta, podem poluir e contaminar o meio ambiente. Porém, é de extrema necessidade que estudos sejam realizados na área da beleza sobre o manejo de resíduos, uma vez que os procedimentos de cosmetologia e estética geram resíduos perigosos à saúde e segurança tanto de profissionais quanto de clientes, como os resíduos químicos, tinturas e alisantes capilares. Esses resíduos são considerados resíduos químicos, que significa que eles vão necessitar de um tratamento para neutralizar as substâncias nocivas à saúde e impedir impactos ambientais negativos. Além disso, as embalagens também devem receber um tratamento adequado. Alguns exemplos são plásticos, papéis, metais. Os tipos de produtos. Um dos maiores problemas da indústria de cosméticos e um dos principais motivos pela mudança no estilo de consumo das pessoas está relacionado com insumos químicos que compõem a formulação dos produtos de cosméticos. São poluentes e ou prejudiciais à saúde do consumidor de alguma forma. Alguns ofensores mais conhecidos são fitalatos. Eles são substâncias normalmente utilizadas em esmalte de unhas e em algumas fragrâncias químicas. Eles podem provocar irritação nos olhos, perda do cabelo e a ressequidão da pele, causando aquela formação de escamação branca. Além disso, eles podem causar danos ao fígado, aos rins e ao pulmão. Microesfera de plástico. Eles são usados em cremes corporais, esfoliantes faciais, cremes dentais, sabonete líquidos e em barras. Como são substâncias usadas em lavagens e banhos, dessa forma, eles não são biodegradáveis. Eles tornam-se principais ofensores para os organismos aquáticos. Os óleos de petróleo são encontrados em maquiagem e em óleos para o corpo. Eles criam uma barreira na superfície da pele que bloqueia os poros, o que acaba não deixando a pele respirar, e com isso aceleram o processo de envelhecimento, e podem encorajar a geração de radicais livres. O timerosal é uma forma de mercúrio usado em produtos de maquiagem. Segundo estudos, tem um alto risco de desencadear alergia nos olhos e nas pálpebras, pois o mercúrio é uma substância altamente tóxica para os seres vivos. E a dietanolamina, que é um agente umectante usado na maioria das loções, cremes e em todas as formas de maquiagem líquidas. Este produto tem propriedades cancerígenas e também diminui os níveis de colina na pele e inibe o funcionamento dos neurônios. Os cosméticos não podem ser encaminhados ao lixo comum nem ao esgoto. Na hora de descarte, é necessário analisá-lo em relação à sua composição e material.
para que seja possível definir a forma menos ambientalmente agressiva de descarte. Para evitar os erros mais comuns no tratamento de resíduos cosméticos, as empresas especializadas em soluções ambientais dispõem de algumas formas de tratamento diferentes. Cada tratamento é adequado para cada tipo de resíduo. Dentre os modos mais comuns temos a incineração, o coprocessamento e a trituração. É muito importante que, ao tratar resíduos cosméticos, seja avaliado antes o tipo de produto. Além disso, analisar qual a forma menos agressiva ao meio ambiente, uma vez que os resíduos cosméticos contêm em sua formulação vários produtos químicos. Pode parecer um contrassenso, mas a indústria cosmética que fabrica produtos de higiene e beleza é uma grande geradora de resíduos e dá destinação correta a eles. Vai além de uma questão de responsabilidade ambiental, é uma determinação legal a ser cumprida. No entanto, o processo de gestão de efluentes industriais possui especificidades e requer capacitações muito diferentes das usadas pelas empresas na produção dos cosméticos. E é aí que três grandes desafios se apresentam: armazenar, transportar e tratar esses resíduos. Armazenamento. Os tipos de resíduos variam de acordo com a matéria-prima e substâncias utilizadas na produção. Analisar, classificar e quantificar esses resíduos é muito importante para definir o local do armazenamento. A escolha do recipiente de ar-condicionamento apropriado e definir regras e orientações para o manuseio e transporte. Um local adequado de armazenamento otimiza os procedimentos operacionais, atende à legislação ambiental e normas de segurança, minimiza custos com transporte, permite coletas em quantidades maiores e diminui o desperdício, uma vez que muitos resíduos são reaproveitados. Pela norma técnica NBR 11.174, os resíduos devem estar armazenados em local apropriado, identificados e classificados. O local de armazenamento deve considerar a minimização dos riscos de contaminação e serem aprovados pelo órgão estadual de controle ambiental. Devido à periculosidade, o acondicionamento dos resíduos industriais é feito em tambores e bombonas, homologados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Um segundo desafio a ser enfrentado pelas empresas do setor cosmético é o transporte adequado dos efluentes. Ter cuidado é imprescindível nesse trabalho, pois os resíduos podem concentrar poluentes, inclusive metais pesados e até amônia. Como cada resíduo possui características específicas, com diferentes concentrações de poluentes, na maior parte dos casos, devem ser transportados separadamente. Para coletar os materiais, é preciso possuir licenças no IBAMA, Inmetro e nas companhias ambientais de cada estado. No estado de São Paulo, o órgão responsável é a CETESP e o documento de autorização é o CADRE. Com esse certificado, a empresa poderá fazer o transporte dos resíduos até o seu destino final. O método mais indicado na coleta é o feito com a utilização de bomba de alto vácuo, que capta os resíduos de forma selada, impedindo sua exposição com o ar. Os veículos usados também devem ser adequados com equipamentos específicos e possuir capacidade coerente com a quantidade de efluentes a ser transportada. Entre esses equipamentos estão o compressor de anel líquido para dar acesso a locais difíceis e profundos, e o sistema de hidrojateamento, que permite a realização da autolimpeza. Com essa funcionalidade, o transporte fica mais prático e seguro. O terceiro desafio é a fase final, o tratamento dos efluentes industriais cosméticos. São duas as alternativas a serem consideradas: on-site, por meio da construção de uma ETE, estação de tratamento de esgoto, ou off-site, método indicado para empresas que não têm espaço para instalações próprias ou que não desejam investir na construção e operação de uma ETE.
No off-site, é necessário a contratação de uma empresa terceirizada. É preciso considerar também que há tratamento indicado para cada tipo de resíduo. Uma avaliação técnica deve indicar a carga poluidora e as características do resíduo, para só então destiná-la ao processo mais adequado. A boa gestão dos resíduos industriais resulta em uma redução nos custos de produção ao implementar os 3 R's: redução, reutilização e reciclagem. Entretanto, a alta complexidade de todo o processo de tratamento desloca a empresa de sua atividade principal. O tratamento de efluentes provenientes da produção de cosméticos não é fácil de ser tratado. Para se ter uma ideia, o parâmetro para lançamento do efluente tratado na rede pública de esgoto determina, em média, a redução de 80% a 90% da carga orgânica, que para espaços pequenos exigem tecnologias compactas, eficientes, que exigem um valor de investimento considerável. Neste sentido, uma das alternativas mais econômicas e operacionalmente viáveis está a terceirização do serviço, evitando as preocupações com questões como espaço para operação de ETE dedicada, mão de obra qualificada e adequação às exigências legais para a destinação final dos resíduos. Destinação final. Os modos mais comuns de realizar a destinação de resíduos de cosméticos são a incineração, o coprocessamento, trituração, ET e a reciclagem. O que é o coprocessamento? É a alternativa sustentável onde esses resíduos descartados passam por um processo e no seu destino final vira o cimento. Essa solução usa os resíduos como energia que alimentam a chama de um forno que transforma calcário e argila em clicker, matéria-prima do cimento. Essa queima se realiza em condições controladas, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010. O processo se dá mais ou menos como: a indústria gera os resíduos no seu processo produtivo, transporta ele para unidades, essa unidade analisa todo esse processo, transforma em produtos, após são gerados os resíduos que são descartados e de forma correta coletados e transportados para empresas que trabalham com esse tipo de material, o que gera para ela um certificado de destruição térmica que comprova e documenta a eliminação total de resíduos. Já a reciclagem, após o tratamento adequado, é a forma mais vantajosa de se descartar resíduos de cosméticos. Com isso, alguns componentes poderão ser reaproveitados dentro de uma cadeia produtiva, gerando economia de matérias-primas que foram retiradas do meio ambiente e diminuindo a emissão de poluentes. Além disso, a reciclagem também diminui o uso de energia utilizado na produção de novos produtos, principalmente de embalagens, que são em sua maioria plásticas, e contribui para o marketing verde da empresa. A importância dos resíduos para a empresa. Uma empresa comprometida com a gestão de resíduos demonstra compromisso social e com o meio ambiente, além de ser mais sustentável e ter maior potencial competitivo. Outra vantagem que uma empresa pode obter é adequar seus procedimentos às normas ambientais da família ISO 14000, ou seja, estabelecer diretrizes estatutárias de forma a adaptar sua gestão a finalidades voltadas à sustentabilidade ambiental, não somente internamente, como também se preocupando com a manutenção de seus ecossistemas circundantes. A gestão dos resíduos é de fundamental importância para os laboratórios. Os resíduos químicos laboratoriais devem ser reparados, armazenados e destinados de acordo com suas características físico-químicas e de periculosidade. Diversas empresas têm abordado políticas para a gestão de resíduos em busca de selos de qualidade que acreditam que a empresa possui uma gestão ecologicamente correta, agregando valor aos seus produtos. Gerir a produção dos mesmos no sentido de agir um equilíbrio entre a necessidade de geração de resíduos e o seu impacto ambiental por meio da destinação correta dos resíduos gerados pelo homem.